Você já parou para pensar no que o seu filho faria se ninguém estivesse olhando? Essa talvez seja a pergunta mais importante que um pai ou uma mãe pode fazer. Porque o verdadeiro caráter não se vê na obediência diante dos nossos olhos, mas na escolha que a criança faz quando está sozinha. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila, eu sou orientadora familiar e me baseio nos princípios da educação clássica. Nesse vídeo, eu quero falar sobre a formação do caráter na infância e como preparar o seu filho para agir certo, mesmo quando ninguém está olhando. Primeiro eu quero explicar o que é caráter. Na educação clássica, o caráter não é visto apenas como personalidade ou temperamento de uma pessoa, mas é visto como uma estrutura moral da pessoa, aquilo que a torna capaz de escolher o bem de forma estável e consistente. Caráter é a soma dos hábitos e virtudes cultivados ao longo da vida, ou seja, é a totalidade moral da pessoa. Ele se forma pelo exercício da vontade em direção ao que é verdadeiro, bom e belo. Diferente do comportamento, que pode mudar aí conforme a situação. O caráter é quem a criança é por dentro, aquilo que permanece mesmo sem a vigilância externa. Virtude é cada hábito bom específico que constrói e fortalece esse caráter. Aristóteles dizia que o caráter se molda pelos hábitos. Repetindo boas ações, a criança se torna boa. Santo Tomás de Aquino, ele aprofunda essa visão, mostrando que o caráter se consolida quando os hábitos se transformam em virtudes estáveis, isto é, em disposições internas que levam a pessoa a escolher o bem com naturalidade. Assim, formar o caráter é treinar a alma da criança para amar e praticar o bem, mesmo diante de tentações contrárias. Em resumo, caráter para a educação clássica é o alicerce moral que sustenta as escolhas corretas e torna possível a vida virtuosa. Ou seja, formar o caráter é cultivar virtudes e sem virtudes o caráter fica vazio e vulnerável. Sem caráter, inteligência e talentos não bastam. A criança pode até se tornar brilhante, mas moralmente frágil. E por que começar na infância? A infância ela é um terreno fértil, onde os hábitos eles são formados com mais facilidade. O cérebro e o coração da criança ainda estão abertos a serem moldados. Quanto mais cedo a criança aprende a escolher o bem, mais natural isso se torna ao longo da vida. Aristóteles já dizia: nós nos tornamos aquilo que repetidamente fazemos. Pequenas ações diárias, repetidas com constância, formam o piloto automático moral da criança. Hoje nós estamos vendo uma formação superficial das nossas crianças. Elas estão sendo ensinadas apenas para parecerem boas. Muitos pais pensam que estão formando o caráter dos filhos, mas na prática as crianças estão obedecendo só para evitar punição ou só para ganhar uma recompensa. Não estão sendo formadas por dentro. Ou seja, quando o foco é só evitar uma repreensão ou ganhar uma retribuição, a virtude ela não se enraiza. E para piorar, estamos vivendo em uma cultura que reforça o valor de uma pessoa que não é medido pelo que ela é, mas pelo que ela mostra. A imagem ela está acima do ser. As crianças crescem acreditando que a aparência importa mais do que a essência. Aprendem a buscar aprovação externa em vez de construir convicções internas. Com as redes sociais, não importa mais quem eu sou, mas como eu pareço ser. As redes sociais criaram um palco permanente. Fotos editadas, frases de efeito,
momentos recortados. As redes não mostram mais a luta diária, o esforço silencioso, os fracassos e as tentativas. Elas mostram só o recorte bonito. Isso cria um ambiente onde mostrar a virtude importa mais do que praticar a virtude. O jovem aprende a postar frases sobre bondade, mas não a ser bom de verdade. Ele compartilha mensagens sobre coragem, mas não enfrenta as suas próprias dificuldades. E qual é o perigo dessa formação superficial? Essas crianças crescem sem raízes, aprendem a se comportar apenas quando há plateia. Mas quando estão sozinhas, não têm critérios sólidos para escolher o certo. O perigo é que muitos jovens e até adultos passam a acreditar que a vida vale pelo que se pode exibir, não pelo que realmente se vive. E quando a imagem vale mais que a substância, o caráter se torna raso. O jovem passa a atuar papéis diferentes conforme a plateia. A identidade se fragmenta. Em casa é uma pessoa, na escola é outra, nas redes sociais é outra. Isso destrói a integridade, que é justamente a base do caráter. Na vida adulta, tornam-se pessoas que vivem de aparência. Fazem o bem apenas quando traz vantagem, ou quando há alguém para aplaudir. E acabam frágeis diante das tentações, porque nunca aprenderam a amar o bem pelo bem. Desenvolvem ansiedade porque vivem comparando a sua vida comum com a vida perfeita que vem na tela. E aqui agora eu quero deixar os pilares da educação clássica para a formação do caráter sólido do seu filho. Primeiro, a virtude como hábito. Ensinar a ser honesto, justo, corajoso, disciplinado não é opcional, é um dever. Um exemplo prático é a criança devolver algo que encontrou, mesmo sem ninguém pedir. Segundo, é treinar escolhas simples. A criança precisa de limites firmes e cheios de amor para aprender a controlar seus impulsos. Cumprir promessas, guardar o brinquedo, falar a verdade sobre as mínimas coisas. Pequenas fidelidades preparam para grandes fidelidades. Terceiro pilar é a repetição com sentido. Não basta repetir gestos, é preciso explicar o porquê. Por exemplo, guardamos nossos brinquedos porque respeitamos o nosso espaço e as pessoas que vivem conosco. Quarto pilar, testes de integridade. Criar situações seguras onde a criança pode ser observada sem saber, para ver como ela age sozinha. E depois conversar com ela sobre a escolha que ela fez, reforçando ou corrigindo. O quinto pilar, o poder do exemplo dos pais. Caráter é mais pegado do que ensinado. A criança aprende mais pelo que vê do que pelo que ouve. Se ela vê que o pai cumpre a palavra, que a mãe fala a verdade, se ambos são justos até quando ninguém os vê, se vê coerência, ela internaliza a verdade. Bom, a tradição clássica insiste. A formação verdadeira começa no invisível. O que importa não é o like, mas a capacidade de escolher o bem sem ter testemunhas. Mais do que parecer virtuoso, o objetivo é ser virtuoso de fato, porque a verdade do ser humano não está na performance, mas na sua alma. Se não mostramos aos nossos filhos que essência vale mais do que a imagem, eles viverão de máscaras e um dia não saberão mais quem são de verdade. E aqui está a grande diferença. A educação superficial cria máscaras. A educação do caráter, pelo contrário, cria raízes. Raízes que sustentam nossos filhos, mesmo quando ninguém está olhando. E antes de finalizar, eu quero dizer que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do último vídeo, que foi sobre os erros de Freud.
Um filho com caráter firme é como uma árvore de raízes profundas. Resiste ao que está na moda. Resiste às tentações e ao calor das pressões. Educar o caráter não é só garantir um bom comportamento. É preparar alguém para fazer o que é certo, mesmo quando está sozinho, mesmo quando custa, mesmo quando ninguém aplaude. Essa é a herança mais valiosa que você pode deixar para o seu filho. Nosso maior desafio como pais não é apenas controlar o comportamento dos nossos filhos, mas formar neles um caráter sólido, que os fará escolher o bem, mesmo quando ninguém estiver olhando. Se você deseja uma geração mais forte, mais virtuosa e mais humana, comece hoje a cultivar caráter e virtude no seu lar. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe nos comentários qual hábito você gostaria de trabalhar primeiro no caráter do seu filho.